Às vezes, quando eu vou cantar e bater palma ao mesmo tempo, alguma coisa dá errado. E, então, não é sobre música, mas é sobre a união. E eu queria ler com vocês Salmo 133. Nós vamos ler o Salmo inteirinho, tá? Então se prepara. Salmo 133. Como é bom e agradável quando os irmãos vivem em união. Pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. É revigorante como o orvalho do monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. Esse é o Salmo 133. Se você tem lido a Bíblia, né, um capítulo por dia, anota esse aí que você leu hoje. Ó. Li um capítulo da Bíblia hoje. Esse salmo, ele pode ser inserido em duas categorias, pelo menos duas, né? Dentre algumas categorias que nós temos de salmos. Ele é um salmo de sabedoria e um salmo de romagem. Sabedoria, ele tem uma estrutura breve, parecido com Provérbios, um tom proverbial, com ênfase no valor ético, a unidade fraternal como bem precioso. Esse salmo ele traz uma orientação, provavelmente veio ali da cultura dos hebreus, de manterem, de quando os filhos se casassem, se mantivessem na mesma propriedade dos pais. Tanto para manter a propriedade, né, para ficar próximos, e por questão de segurança, né? Então, garantir a segurança física e garantir a segurança do patrimônio da família. Ele também é um salmo de romagem. Ele está no bloco dos salmos 120 a 134, que era usado na peregrinação até Jerusalém. Então, quando os hebreus iam para Jerusalém, para o centro da adoração, para adorarem, então eles faziam isso em três festas, né? Era a Páscoa, Tabernáculos, tinha mais uma que agora eu não lembro, mas eles se reuniam, então eles subiam cantando esses salmos, e esse é um desses salmos. Ele era cantado por todo o povo. O nosso primeiro ponto, né? Nós vamos aqui distribuir ele aqui dentro dos versículos. A união, ela é boa e agradável. Esse salmo, ele foi escrito por Davi, provavelmente no contexto da junção das tribos. Ali no capítulo 2, no início de 2 Samuel, nós vemos a nação dividida. Então, morre Saul, morre Jonatas, e a nação já estava um pouco dividida. Se eu não me engano, Juízes fala ali no final que cada tribo fazia aquilo que era favorável para si. Então as tribos não tinham um rei e fazia aquilo que era favorável, né? O que cada um achava que era bom fazer. Depois tiveram o primeiro rei, que foi Samuel, e chegou Davi, né, ungido ali como rei quando ele era jovem, e ainda havia uma certa divisão. Depois que Saul morre, algumas tribos ficam ainda lutando para manter ali o poder, e outra, na verdade, Judá, ela se alia a Davi. Então Davi, ele é ungido primeiro rei de Judá. E depois a gente vê que ele é ungido rei de todo Israel. E nesse tempo, as tribos, elas brigavam, né? Lutavam, e Davi viu o seu rei sendo morto, viu o seu melhor amigo sendo morto, viu a nação dividida, né? E provavelmente, nesse contexto de união, ele escreve esse salmo. Você já notou como que é estranho ficar em um ambiente onde é nítida
a falta de união. Você vê que as pessoas não aguentam uma a outra. Imagina uma grande pedra no meio de uma sala, uma rocha. Aí as pessoas vão lá e amarram cordas em volta dela. Cada uma pega uma ponta de uma corda e puxa. Mas cada uma puxa para um lado. Para o lado que ela acha melhor. O que vai acontecer com a pedra? Não vai sair do lugar. Né? Às vezes a gente entra em alguns ambientes e está desse jeito. Tem uma pedra enorme atrapalhando a visão de todo mundo, atrapalhando a movimentação de todo mundo. Todo mundo está tentando tirar a pedra, mas está indo cada um para um lado. A falta de união, ou a divisão, é mais ou menos isso. E Davi, ele tinha essa mesma percepção. E quando as tribos se unem, as coisas parecem que mudam para Israel. Então Davi, ele traz a arca para o centro de Israel. Davi, ele ganha muitas batalhas. Tudo isso não por causa de Davi, mas por causa da união que Davi conseguiu promover ali. E hoje, na igreja, a gente tem o mesmo desafio. A igreja é formada por pessoas diferentes, né? Muito diferentes. Nós temos individualmente, nós temos agendas diferentes. Né? Então, eu tenho o meu trabalho de segunda a sexta, tal horário, né, até o horário da tarde. Tem gente que trabalha à noite, tem gente que trabalha um dia sim, um dia não, né? Ou de manhã, ou à noite. Então, as nossas agendas são um pouquinho, não são agendas como do interior, né? Imagina, no interior, há algum tempo atrás, todo mundo trabalhava mais ou menos no mesmo horário. Era de manhã até o final da tarde. No final da tarde, ali no começo da noite, a família estava toda reunida, dormia 8 horas, né? Acordava cedinho, às vezes almoçavam juntos, ou jantavam, ou tomavam café. Então a cultura, ela mudou um pouco. E isso dificulta a nossa proximidade, né? A gente tem preferências diferentes. Então, a gente viu aqui, alguns acham mais legal a bateria, outros já preferem um violão, né? Tem gente que não prefere nenhum dos instrumentos aqui, gosta de um violino, né? Gosta de uma música mais clássica. Nós temos preferências de igreja, por exemplo. Eu, não sei se todos sabem, mas eu vim de uma assembleia, quando eu era novo, né? Eu fui na assembleia ainda bem novo. Era criança. E eu fiquei ali até o começo da minha adolescência. Depois eu mudei de endereço. Conheci uma galera aí que a gente anda junto até hoje. E me mudei para cá. Então a minha preferência é esse estilo de igreja aqui. Quando a gente viaja, a gente procura igrejas nesse estilo. Então, a gente tenta achar uma igreja ali no final de semana que encaixa mais ou menos com o nosso estilo de igreja. E tá tudo bem. Tem gente que gosta do corinho de fogo, né? De rodar o manto, né? Tá tudo bem. Né? A igreja universal, ela não tem um padrão de se mover. Né? Ela tem um objetivo. Mas a forma como caminha, o tipo de roupa que usa, é muito das preferências de cada um. Aqui, nós também temos preferências dentro da igreja. Né? E, às vezes, a gente aponta o dedo para os outros porque achamos que a preferência dele está errada. Por que essa pessoa veste esse tipo de roupa? Né? Se não for uma roupa escandalosa, né? Por que essa pessoa por que essa pessoa só veste preto? Uma preferência. E daí? Qual que é o problema de vestir preto? Não, preto é das trevas e não sei o quê. Da onde você tirou isso? Do YouTube. Né? Aí tem pessoas que têm uma preferência por evangelismo. Por que essa pessoa gosta de evangelismo? A gente tem que estudar, tem que ler a Bíblia, tal. Mas é uma preferência. E essa preferência é até um dom que Deus deu. Né? Nós vimos essa semana com o pastor Fábio que Deus ele tem uma área para cada um. Né? Então nós temos os ministérios que Jesus distribui. Então
Ainda que você não seja um pastor, não seja um profeta, não seja um apóstolo, não seja um mestre e não seja um evangelista, você vai estar encaixado em algum ou alguns desses ministérios. Nós não precisamos ser pastor para exercer o ministério pastoral. Nós não precisamos ser líderes de grupo familiar para exercer o ministério pastoral. Você pode exercer o ministério pastoral na sua profissão. Então a gente confunde, né, as nossas preferências, colocamos as nossas preferências na frente e entramos em embate com os nossos irmãos. E mais um ponto desafiador para manter a união são as dores que nós carregamos. Houve um tempo que as pessoas aqui da igreja, né, algumas pessoas se machucaram com a questão de grupos, né, de grupo familiar, que na época era, a gente falava de célula. Fala célula hoje, tem gente que se arrepia, né, já começa a chorar. Então foi uma dor, machucou algumas pessoas. Eu lembro que eu tive uma célula que ela ficou, acho que, uns 3 anos. Era eu e mais 2. Só. Aí a minha célula não crescia. Gente, eu tô fazendo alguma coisa errada. Né? E os 2 que vinham ainda eram gêmeos, né? Então, se um vinha, o outro tinha que vir. Era obrigatório, né? Não ia. Né? Quando vinha um terceiro, era prima deles. E então isso trouxe dores para muitas pessoas. Tem gente que se machucou com palavras que saíram daqui. Com palavras que as pessoas entenderam que foi uma indireta. Quantas vezes a gente ouviu, o pastor falou isso por causa daquilo que eu contei para ele. Gente, basicamente nós temos todos os problemas. Ou melhor, todos têm os mesmos problemas. Diferencia um ponto ou outro ali, mas nós temos as mesmas dificuldades. Temos os mesmos desafios financeiros, né? Temos desafios no nosso casamento. Então, não entenda como indireta para você. Mas as pessoas se machucam com isso. Ou se machucam por algo que outra pessoa fez com ela. Nossa, tô pensando aqui, né? Tanta coisa torta que eu já falei aqui dentro da igreja. Eu já falei para alguns amigos que se levassem isso pro coração, a gente estava perdido. Então, nós temos alguns desafios, né? A igreja tem alguns desafios para manter a união, a unidade. Talvez você tenha um desafio dentro do seu próprio grupo familiar, tenha um desafio aí, uma resistência a algum pastor, a algum líder. Nós precisamos romper isso. E Paulo, ele nos chama para essa união. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 10. Olha o desespero de Paulo. Irmãos, suplico-lhes, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, que vivam em harmonia uns com os outros e ponham fim à divisão entre vocês. Antes, tenham o mesmo parecer, unidos em pensamento e propósito. Paulo, ele vai chamar as igrejas ali várias vezes para se unirem, para ter o mesmo objetivo, para ter o mesmo foco. Quando eu era jovem e a gente estava ali no começo da nossa juventude, né? Conquistou carteira de motorista, aí comprou a primeira motinha, lembra dessa fase aí? E a gente partia teve uma época que a gente partia para os retiros de moto. Então juntava, era eu, Everton, Danilo, Cássio, o Diogo, né? Tinha uma galerinha que tinha moto e a gente partia de moto. E tomava chuva, toda vez a gente tomava chuva. Tomava chuva, caía. Diz o pastor Danilo que ele caiu porque alguém derrubou ele. Até hoje ele fala isso. Mas vamos concordar. E a gente ia para esses retiros
e voltava, ia e voltava numa alegria, sempre juntos, né? O Rafa também, sempre juntos. Então a gente se mantia, nós nos mantínhamos ali unidos, próximos. E hoje a gente olha para hoje e vê essas mesmas pessoas aqui, vê esses mesmos rostos, alguns já com cabelo sem cabelo, né? Outros já estão bem grisalhinhos aí. E não tem nem 40 para falar aqui. Mas essa unidade, essa união, nos manteve. Né? Gente, você acha que eu sou bonitinho aqui, né? Falo mansinho e tal. Mas você acha que eu sou gente boa, assim, de lidar todos os dias? É só perguntar para minha esposa. Sou igual o pastor Paulo, né? E nós parece que é. Mas eu não sou assim fácil de lidar. E vou ampliar isso. Você também não é. Você acha que você é gente boa? Não, eu sou bonzinho, não sei o quê. Não é. Não é. A gente tem que te aturar porque somos irmãos. E é isso que nós temos que fazer. É isso que nós temos que fazer. Paulo ainda fala lá em Colossenses 3,12. Coloquei para nós, Colossenses 3,12. Visto que Deus os escolheu para ser seu povo santo e amado, revistam-se de compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. Sejam compreensivos uns com os outros e perdoem quem os ofender. Lembrem-se de que o Senhor os perdoou, de modo que vocês também devem perdoar. 14. Acima de tudo, revistam-se do amor que une todos nós em perfeita harmonia. Então a gente... vocês têm que olhar para mim, para os meus defeitos, e ser compreensivos. Né? Não aceitar os meus defeitos. Mas, às vezes, a gente olha para os defeitos da outra pessoa e fala, não dá para andar com esse tipo de gente. Eu não suporto esse tipo de gente. Tem gente que não suporta esse tipo de gente que não suporta tipos de gente. E daí você fica, eu não suporto esse tipo de gente, eu não suporto esse tipo de gente, eu não sei andar com isso, eu não aguento criança correndo no meio da igreja, fazendo barulho, eu não aguento criança vindo na minha casa e tirando as coisas do lugar, eu não aguento gente falando de futebol, eu não aguento. Você vai não aguentar nada e vai ficar sozinho. Se nós não olharmos para a nossa necessidade de uns dos outros, nós vamos achar que estamos sozinhos, tudo bem, e vamos seguir a nossa vida. E não é isso. Não é isso. A gente olha para a arca, e a igreja é como uma arca, a igreja de Jesus. Não é que é todo mundo animal. Não é, tá? A gente tem que olhar para a arca e perceber o que está acontecendo lá fora. Nós estamos aqui, e daí imagina ali Noé e sua família, tendo que limpar aquele monte de esterco, tendo que separar a briga de animal. Imagina, os filhos de Noé lá tendo que dar um pescotapa no leão lá, que está querendo puxar uma ovelhinha ali do lado. E a gente tem que lidar com isso, tem que lidar com aquele fedor. Tantos dias só vendo as mesmas pessoas, e a gente reclama. Né? Tá ruim dentro da arca? Vai para fora, para ver se você continua bem. Pode parecer ruim, né? Pode parecer que eu sou difícil, mas tem gente pior que eu. Então, assim, não reclama de mim, tá? Aceita que dá menos. A gente precisa olhar os nossos irmãos dessa forma, com compaixão. Você já parou em algum caixa de supermercado e o atendente ali te tratou mal, né? Ou não te tratou mal,
mas não te tratou assim do jeito que você acha que deveria ser tratado, né? Vossa Excelência achava que devia receber um tratamento super especial. E você sai daquele lugar e fala, nossa, que pessoa ruim, né? Nem me deu atenção, nem olhou para mim, nem falou um bom dia. A gente não sabe o dia dessa pessoa. Essa pessoa, às vezes, pode ter ido levar o filho no hospital e voltou do hospital de madrugada, deixou o filho com alguém e foi trabalhar. Sem dormir, pensando ali no filho, às vezes tem que comprar um remédio que não tem dinheiro. Então a gente precisa olhar as pessoas com compaixão. A gente acha que as pessoas são ruins porque são ruins. Nem sempre. Ou na maioria das vezes, ou quase todas as vezes, elas não são ruins porque são ruins. Elas são ruins porque alguma coisa tem deixado elas ruins. Nós precisamos olhar com esse olhar de compaixão. Entender qual que é a dificuldade que essa pessoa passa. Quais são os problemas que essa pessoa passa. Nós devemos nos revestir de bondade, de humildade, de mansidão, de paciência. A gente não tem paciência. Às vezes uma pessoa que tem Às vezes a gente olha algumas pessoas, ou uma pessoa aqui com um olhar diferente, né? Ninguém tem paciência com essa pessoa e você vai lá e é mais um que não tem paciência. Quando essa pessoa sai da igreja, você fala, graças a Deus. Aí você lembra em tudo, dai graças. Ele foi embora, graças a Deus. Que cristianismo é esse que nós temos vivido? O cristianismo, ele é relacionamento. E não é fácil. Não é fácil. A gente acha que, eu vou para a igreja, né? Lá vai ter gente cristã, vai ter gente boa, né? A gente está lutando para isso. Essa é a nossa luta diária. Mas aqui é o lugar das pessoas ruins. Se você é bom, você não precisa vir para cá. Se você é perfeito, você não precisa vir para cá. Eu venho para cá porque eu sou ruim. Né? Eu vim para cá para encontrar Deus, para encontrar as pessoas que vão me levar a ser melhor, a me tornar um cristão melhor. Eu vim para cá por causa disso. Não para que eu seja olhado como o melhor. Mas eu vim para cá para me tornar melhor. Quando a gente se reúne como igreja, nós estamos buscando isso. O Senhor, ele nos conduz e a comunidade, a igreja nos conduz. Nos ajuda nesse processo. Eu lembro quando eu fazia parte da liderança dos jovens, eu me achava super. Né? E eu descia a lenha. Né? Às vezes acontecia os problemas lá no retiro, uns engraçadinhos ficavam atacando uma mão um no outro, aí tava eu lá. Né? Estufava o peito, falava, não, isso aí não pode acontecer não. Você vai fazer isso, você vai fazer isso, você vai fazer isso. Né? Tava abafando. Não resolveu nada. Tá o Everton aí ainda. E se o Everton, se os meus irmãos não tivessem me amado, relevado, olha o perigo que eu me expus, que eu expus eles. A gente precisa olhar para os nossos irmãos e ter compaixão, compreender, né? Aceitar algumas preferências. Né? Tem gente que não pode ter atraso. Isso é um valor para essa pessoa. Ela chega no horário. Se combinamos 7 horas, é 7 horas. A propósito, o culto começa às 7 horas. Bom? E se atrasa ali 2 minutos, nossa, já fecha a cara. Por que você atrasou 2 minutos? Às vezes pode ter acontecido alguma coisa. Né? Tem gente que o valor dela não está no chegar cedo, né? No chegar no horário. Está nos relacionamentos. Então, ela às vezes se atrasou porque parou para abastecer, ficou conversando com alguém ali, dando atenção, falou de Jesus. Né? E o mais importante é chegar no horário daquela pessoa. Né? Mas para essa, são os relacionamentos. Né?
Lógico que nós temos que tomar cuidado para chegar no horário, né? Mas cada um tem as suas preferências e nós precisamos olhar essas questões com carinho, né? Quando nós estamos unidos, quando nós relevamos essas questões, isso nos faz bem, né? Não só faz bem para nós, mas faz bem para os outros. Vamos ler ali 1 Coríntios. Se eu falasse a língua dos homens e dos anjos, mas não tivesse amor, seria como um sino que ressoa ou um símbolo que retine. Se eu tivesse o dom de profecias e se entendesse todos os mistérios de Deus e tivesse todo o conhecimento, e se tivesse uma fé que me permitisse mover montanhas, mas não tivesse amor, eu nada seria. Se desse tudo que eu tenho aos pobres e até entregasse o meu corpo para ser queimado e não tivesse amor, de nada me adiantaria. O amor é paciente, é bondoso. O amor não é ciumento, nem presunçoso, não é orgulhoso, nem grosseiro, nem exige que as coisas sejam à sua maneira. Não é irritável, nem rancoroso. Não se alegra com a injustiça, mas sim com a verdade. O amor nunca desiste, nunca perde a fé, sempre tem esperança, sempre se mantém firme. Um dia, profecia, línguas e conhecimento desaparecerão e cessarão, mas o amor durará para sempre. Esse texto, a gente vê muito nos casamentos, né? Mas ele está sendo utilizado no contexto da igreja. E no contexto onde fala sobre os dons. Então, os dons são distribuídos entre a igreja, mas se a base desses dons não for o amor, não vale nada. Se nós não formos bondosos com amor, não vale nada. Se não profetizarmos com amor, não vale nada. Então o amor, ele é a chave, ele é o elo. Se eu não me engano, aqui, Efésios 4, versículo do 1 ao 6. O amor, ele é o elo que nos une. Portanto, como prisioneiros no Senhor, suplico-lhes que vivam de modo digno do chamado que receberam. Sejam sempre humildes e amáveis, tolerando pacientemente uns aos outros em amor. Façam todo o possível para se manterem unidos no espírito, ligados pelo vínculo da paz. Pois há um só corpo e um só espírito, assim como vocês foram chamados para uma só esperança. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo. Um só Deus e Pai de tudo, o qual está sobre todos, em todos, e vive por meio de todos. O amor, ele é o elo que nos une. Então, se você tem dificuldade em estar unido com a igreja, em se reunir com a igreja, peça para Deus te ajudar. Fala, Senhor, me ajuda a ter amor. Me ajuda a amar o Wellington. É difícil de ser amado, mas me ajuda. É difícil de estar com ele ali, mas me ajuda, assim. E quando a igreja se une, quando a igreja se une em amor, Jesus, ele é o centro, ele se torna o centro dessa unidade. E o Espírito também se faz presente. A união, ela centraliza Jesus e o Espírito. O versículo 2 de Salmo 133 diz assim: pois a união é preciosa como o óleo da unção, que era derramado sobre a cabeça de Arão e descia por sua barba até a bainha das suas vestes. Arão, ele era o sumo sacerdote. Ele era o responsável que chegava ali na presença de Deus. Ele era o responsável pela manutenção espiritual de Israel. Então aqui nós vemos Arão, que era o sumo sacerdote. Temos o óleo. O óleo, ele é uma representação do Espírito Santo. Então ali o óleo
nesse trecho, né, está fazendo referência à consagração de Arão como sumo sacerdote. Então, o óleo foi derramado na cabeça de Arão. E o óleo na cabeça de Arão desceu por sua barba e até a bainha das suas vestes. Está lá, a gola das vestes. Então, Arão era o sumo sacerdote que cuidava do povo, se apresentava diante de Deus em favor do povo. A sua roupa continha 2 pedras nos ombros que tinham os nomes das tribos de Israel, os 12 nomes. O óleo representava o Espírito Santo. Agora vamos olhar esse texto com o olho do Novo Testamento. Quem que é o nosso sumo sacerdote, aquele que se achega na presença de Deus em nosso favor? Pode falar alto. O que é isso? Jesus. Jesus é o nosso sumo sacerdote. Ele é aquele que chegou até Deus, né, em nosso favor. O óleo é o Espírito Santo. As vestes ali, nós podemos identificar ali as pedras como a igreja. Fazer uma referência à igreja. Então, quando a igreja se une, quando a igreja está unida, é como o corpo de Jesus. Jesus é o cabeça. Fala que a unção descia pela cabeça. Então, se você não estiver unido no corpo, você não vai ser ungido. A unção não começa no dedão do pé. Não começa no mindinho. A unção desce pela cabeça. Então nós temos que estar unidos à cabeça. Jesus, ele é o sumo sacerdote e ele é a cabeça da igreja. E o óleo era colocado sobre a sua cabeça. Está colocado sobre a sua cabeça. Então, o Espírito Santo, ele está colocado, está derramado sobre Jesus e atinge quem? Eu e você, como igreja. E essa união, esse óleo, ele é agradável, ele era cheiroso, perfumado. Então esse óleo, ele subia, o cheiro dele era agradável ao Senhor. Quando nós nos reunimos, nós temos o Espírito Santo nos ungindo, temos Jesus como nossa cabeça e agradamos a Deus. A união, ela é favorável nesse sentido. Então, nós precisamos estar no corpo, precisamos estar em Jesus, precisamos estar unidos para ser conduzidos pelo Espírito Santo. Os dons, quando a gente olha para os dons, eles não têm efeito nenhum na minha vida. O dom que eu tenho não tem efeito nenhum na minha vida. O dom que você tem não tem efeito nenhum na sua vida. Agora, o dom que eu tenho tem efeito na sua vida e o dom que você tem efeito na minha vida. O dom é para os outros. Então, o Espírito Santo, ele nos unge para os outros. E nós vamos receber disso. Não se preocupe. Então, se o Espírito Santo está me ungindo para os outros, está ungindo outros para mim. Então, eu cresço nessa unção, nessa multiplicação dos dons. E essa união, ela é favorável à expansão do reino. O texto continua, né? É revigorante como o orvalho do Monte Hermon, que desce sobre os montes de Sião. O Monte Hermon é um marco geográfico significativo na parte norte de Israel. Ele está lá no topo do mapa. Conhecido por sua altura e orvalho abundante. Então ele era muito alto, no topo dele ele é muito alto, no topo dele tem gelo, por ser alto ele congela, e esse gelo quando derrete, ele desce como orvalho que torna aquele ambiente ali de deserto um lugar frutífero. Nos tempos bíblicos, o orvalho era essencial para a agricultura. Sião, o Monte de Sião, que também representa Jerusalém, estava no centro do mapa, provavelmente a uns 400 quilômetros. Então o orvalho descia no Hermon e chegava até Sião.
Traz isso para a nossa realidade hoje. O orvalho desce aqui e atinge tudo ao nosso redor. E os lugares mais distantes. Não tem limite geográfico. Então a unção que você recebe aqui, o orvalho que desce aqui, vai te abençoar. Mas tem que abençoar as pessoas ao nosso redor. O seu trabalho tem que ter esse cheiro suave da unção. Esse cheiro suave da unção, da união. Esse orvalho. O seu trabalho tem que sentir isso em você. Tem que perceber isso em você. E essa imagem do orvalho caindo sobre Sião sugere uma unidade e bênçãos sobrenaturais que ultrapassam fronteiras. A nossa sociedade, ela é constituída por comunidades. Vamos pegar do começo, né? A família é a base de uma comunidade. E as comunidades são a base de uma sociedade. Então, em uma sociedade, nós temos várias comunidades. A comunidade evangélica faz parte de uma comunidade protestante, cristã, na cidade de Paranavaí. Paranavaí é uma sociedade, né? Ou pode ser também uma comunidade. E a nossa comunidade tem que trazer bênção para a sociedade. A nossa comunidade tem que abençoar a sociedade. O que nós fazemos como cristãos tem que abençoar os não cristãos. As nossas orações têm que atingir as pessoas da sociedade. A gente tem que orar, sim, pela nossa família, pelos nossos pastores, pela nossa união, mas nós precisamos orar também pela sociedade. Quem orou pelo prefeito, pelo presidente, esse mês? Amém. Glória a Deus. Amém. Sabe quem orou? Pastores e alguns líderes. A gente acha que a nossa preferência política, ela supera a nossa posição como cristão. Eu tenho uma preferência política por tal partido, por tal grupo. Eu tenho que orar para que eles sejam relevantes. Não sei. Não sei. Mas que você tem que orar pelas autoridades, você tem. Nós temos que orar, abençoar, profetizar. A gente acha que porque uma pessoa fez um líder político, ele faz toma algumas decisões contrárias àquilo que a gente discorda, né? Às vezes toma uma decisão contrária àquilo que é correto. Nós achamos que ele é imerecedor da graça de Jesus e não oramos pela salvação dele. Que tipo de comunidade é essa? Que tipo de comunidade é essa? Não ora pelos representantes da nossa sociedade. É nosso dever orar pelo prefeito, orar pelo governador, orar pelo presidente, abençoar a vida deles. Abençoar, chamar o Espírito Santo para tocar no coração deles, para que eles sejam salvos. Imagina o impacto da salvação de um presidente. Imagina o impacto da salvação do nosso presidente. A gente esquece disso. A gente esquece disso. Então nós precisamos orar. A nossa comunidade tem que ser tem que ser luz, tem que ser sal. E isso nós fazemos em comunidade, em união. Você pode fazer isso na sua casa, né, orando, mas você pode e deve fazer isso em comunidade. Jesus, o contexto ali é outro, mas Jesus fala onde 2 ou 3 estiverem reunidos, ali eu estou no meio desse povo. Então, quando nós nos reunimos, Jesus, ele se faz presente. Então, nós não oramos mais para cima. Nós oramos aqui. Conversamos aqui, Jesus, olha, essa pessoa, né, o nosso presidente, o nosso governador, os nossos vereadores, eles precisam de salvação, Jesus. Alcança essas pessoas, Jesus. E essa unidade, essa proximidade, ela vai trazer bênçãos. Ela vai expandir essas bênçãos para toda a sociedade. E Deus, ele confirma a união com as bênçãos e com a vida eterna. Ali o Senhor pronuncia a sua bênção e dá vida para sempre. O que você sonha? O que a sua família sonha? O que nós sonhamos como igreja?
que nós sonhamos para Paranavaí? Quando nós nos unimos em favor de um sonho dado por Deus e trabalhamos unido por Ele, o Senhor confirma esse sonho, Ele confirma essas bênçãos. Esse texto, gente, não sei se você conseguiu ver isso, mas eu consigo ver a unidade também da Trindade. Nós temos o Espírito Santo, representado pelo óleo, temos Jesus como cabeça e sumo sacerdote, e expressamente aqui no último versículo, na parte final dele, tem o Senhor abençoando e confirmando. A unidade da Trindade, ela é referência para nós. Ninguém faz... O Espírito Santo, ele não faz algo que ele decidiu sozinho. Jesus não faz algo que ele decidiu sozinho. Quando ele fez você, ele falou, façamos o homem, eu vou fazer o Caio. Né? Vamos fazer o Caio à nossa semelhança. Às vezes você dá uma estragadinha, mas você foi feito à semelhança de Deus. E a gente recebe essa confirmação do Senhor e recebemos também a confirmação de uma vida eterna em unidade. Então, às vezes, a gente fica brigando aqui, briga aqui com um, com o outro. Você vai ser vizinho dessa pessoa na eternidade. E sabe quando que a eternidade termina? Nunca. Você vai ter uma casa, você não vai mudar. Não adianta, eu vou mudar, que eu não aguento essa pessoa. Você vai viver eternamente vizinho dessa pessoa. Então imagina você que não vai com a minha cara. Né? Ou não vai com a cara de algum aqui. Imagina morando a eternidade toda. Você vai abrir a janela, eu já vou estar lá te dando tchauzinho. Bom dia! É melhor a gente acertar isso aqui. É melhor a gente acertar isso agora. Eu gostaria de te convidar a... Primeiro, enquanto você se coloca de pé, e o louvor vai chegar aqui, eu gostaria de te propor um desafio para essa semana. É simples. Essa semana, convide alguém para tomar um café com você. Não precisa de muito. Mas esse pouquinho que nós vamos fazer é muito. Convide alguém, deixe alguém te convidar. Fuja aí do seu grupo familiar. Não fugir do seu grupo familiar, né? Mas dê preferência para outras pessoas. E a propósito, não sei se foi falado, mas retornamos os grupos familiares a partir de amanhã. Então, já vai para o grupo familiar a partir de amanhã, quem tem grupo familiar amanhã, com esse coração de união, de um só pensamento, né? De um só propósito. Mas, voltando aqui ao nosso desafio, convide alguém essa semana. Me convide, por favor. Eu quero ser convidado. Eu vou convidar também, mas eu quero ser convidado. Me convide para tomar um café com você. Vou dar uma dica, tá? Os idosos sabem fazer uns cafés mais gostosos. Né? Tem mais história para contar. E só essa dica, tá? Aceita aí essa dica para você. Então, faça isso essa semana. E, se possível, tira uma fotinha junto com essa pessoa e coloca lá no grupo da igreja. Né? Nós queremos ver a unidade, a união da nossa igreja. Quando nós percebermos essa unidade, quando nós vivermos essa unidade, nós vamos ver os sonhos de Deus para nós. Amém? O que nós sonhamos como igreja? Daqui 1 mês e meio, um pouquinho mais, nós vamos ter o nosso encontro. Esse encontro, ele não é só feito pelo pastor, não é só feito pela liderança. Ele precisa de toda a igreja. Mas eu não consigo participar lá, Wellington. Mas você tem o seu jeito de participar. A primeira coisa que você pode fazer é comece a orar. Comece a orar para Deus abençoar esses dias, para mandar pessoas, para que o encontro ele é para abençoar pessoas. Então comece a orar. Participe da forma que você conseguir. Deus tem algo maravilhoso para fazer nesse encontro e você é uma peça fundamental disso. Você é uma peça fundamental
você é uma engrenagem dessa máquina, né? Eu gostaria de chamar sua atenção para algo que me chamou a atenção. Às vezes nós olhamos para a igreja, para a comunidade, e não conseguimos mais ter prazer em nos reunir. Eu não tenho prazer em estar com os meus irmãos. Eu não tenho prazer em sentar à mesa, em dividir uma refeição. Eu não tenho prazer. E esse prazer, ele pode ser que ele tenha sumido por causa das dores, por causa de algum momento que você viveu, ou aqui na igreja, ou em outra igreja. Eu queria te convidar nesse momento a refletir sobre isso. Primeiro, que você orasse aí no seu lugar. Tenha um tempo de oração, fala para Deus, olha, eu realmente tenho dificuldade em me reunir com as pessoas. Fala para Deus.